Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando aqui pelo canal do Boi e também pela TV Imaculada, mais uma edição do Agricultura BR, nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020. Bom, são destaques desta edição do Agricultura BR. A exportação de soja, que pode atingir 78 milhões de toneladas em 2020. E você vai ver também que teve alívio no campo. Voltou a chover no Rio Grande do Sul. E a Conab revisou para baixo os estoques finais de milho no Brasil em 2019 e 2020. E claro, tem muitas outras informações para você agora no Agricultura BR. Bom, a gente começa falando sobre soja. Bom, com a expectativa de um maior rendimento nas lavouras de soja na atual temporada, a produção da oleaginosa no Brasil deve atingir um recorde de 124 milhões e 300 mil toneladas no ciclo 19-20, segundo dados apresentados ontem pela Agroconsult. Se confirmada a nova projeção, o total produzido aumentará 4,45% ante a temporada anterior, que era de 119 milhões de toneladas. Já a produtividade da oleaginosa deve avançar para 56,5 sacas de 60 quilos por hectare na atual temporada, contra 55,2 sacas por hectare no ciclo anterior, acrescentou a consultoria. Bom, vamos ver preços agora, vamos saber sobre cotações da soja. Bom, ainda falando de soja, a safra 2019-2020 é considerada boa pelos produtores de Mato Grosso. Vamos até lá saber informações com o repórter Valdir Pacheco. Produtores do Médio Norte de Mato Grosso deram início à colheita da safra de soja 2019-2020 na segunda quinzena de dezembro. A expectativa é colher 33 milhões de toneladas. Aqui ao meu lado eu converso com Wilson Redivo, presidente do Sindicato Rural de Sinop, que vai nos falar como é que está o andamento dessa safra aqui no norte de Mato Grosso. Redivo. Olha, na grande região de Sinop, o plantio ocorreu um pouco mais tarde em função da falta de chuvas na época ideal de plantio. Então atrasou um pouquinho o plantio da safra de soja. Consequentemente, vai atrasar o período da colheita. Nós acreditamos aí que se intensifique a colheita a partir aí do dia 20 de janeiro, mas o grosso da colheita vai ocorrer no mês de fevereiro. As expectativas são boas, a cultura se desenvolveu de forma espetacular, o tempo tem contribuído bastante, não tem faltado chuvas e que as coisas corram tudo bem durante a colheita, porque a safra só se concretiza quando ela é finalizada, quando o produto está depositado nos armazéns. Então ainda tem muito chão pela frente e tem muita coisa para acontecer ainda. Mas nós acreditamos e torcemos que seja uma boa safra e que o produtor tenha bons rendimentos nas suas atividades. Na região Médio Norte, os produtores plantaram espécies precoces, visando o plantio da segunda safra de algodão e milho, né? Quer dizer, estão dentro da janela ideal. E aqui no norte, como é que está se dando? Olha, é uma tendência natural de pegarem variedades de ciclos mais curtos, porque você elimina uma série de problemas que decorrem de variedades de ciclos mais longos. E hoje nós temos variedades altamente produtivas com um ciclo mais curto do que nós plantávamos antigamente. Então essa é uma tendência natural. O produtor tem, aqui na nossa região, as variedades aí tem em média de 100 a 108 dias, 110 dias de ciclo. E são variedades com caixa de produção muito melhores que as anteriormente plantadas. A expectativa de produção é que ela se concretize. É aquilo que eu digo que basta finalizar a colheita para a gente ter os reais dados apurados. Agora começa um período da chuva mais intensa aqui no norte, né? E a preocupação é com a ferrugem asiática. O produtor deve fazer as aplicações preventivas? Olha, o produtor já vem fazendo, essa é uma prática que já está, um dos fatores, a ferrugem asiática é um dos fatores que contribuiu para a elevação da produtividade.
porque o produtor passou a fazer 3, 4 aplicações de fungicidas preventivamente. Então, além de controlar a ferrugem, ele controla as doenças de final de ciclo que antes ele não fazia. Quando não existia ferrugem asiática, nós não aplicávamos fungicida, aplicávamos 1 ou 2 mãos de fungicida. Então, hoje se aplica 3, 4 mãos de fungicida, até 5, e isso faz com que se controle as doenças de final de ciclo e que aumentem a caixa de produtividade da cultura. Ok, Redivo, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o presidente do Sindicato Rural, Wilson Redivo. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, mercados externos, mercado financeiro e investidores atentos ao conflito Irã e Estados Unidos de um lado e a assinatura de um acordo comercial Estados Unidos e China que deve ser concretizado no próximo dia 15. Nós vamos agora até São Paulo, vamos bater um papo com o Walter Pulga Júnior, que já está nos aguardando aqui. Pulga, nesta balança, de um lado conflito, de outro acordo comercial, o que deve pesar mais para o mercado financeiro? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que pesa neste momento é alguma dúvida sobre esse acordo comercial entre Estados Unidos e China. Por quê? Porque hoje pela manhã o presidente Donald Trump diz que o acordo comercial com a China pode ser assinado pouco depois do dia 15. Bom, isso causou já alguma preocupação no mercado. O presidente dos Estados Unidos, que anunciou no mês passado que a chamada fase 1 do acordo comercial dos Estados Unidos com a China seria assinado agora, em 15 de janeiro, afirmou ontem que ele será assinado logo depois. Numa entrevista à afiliada da rede de televisão ABC, em Toledo, lá no estado de Ohio, o presidente Donald Trump disse: vamos assinar em 15 de janeiro. Acho que será em 15 de janeiro, mas pouco depois. Mas acho que 15 de janeiro, um grande acordo com a China. Isso já causou alguma preocupação, né? Não havia certeza nas palavras do presidente Donald Trump. Ele anunciou que seria 15 de janeiro, há uma expectativa no mercado sobre isso. Há uma equipe de 10 chineses, né? Entre eles o vice-premier chinês, Liu He, em viagem marcada para os Estados Unidos entre os dias 13 e 15, portanto, todos os operadores, os investidores, os banqueiros, em todo o mercado internacional aguardam a assinatura desse acordo, mas o presidente Donald Trump, como sempre, coloca alguma dúvida. Essa dúvida provavelmente vem da redução do apetite chinês por compra de produtos agrícolas lá nos Estados Unidos. É que agora, poucos dias antes do acordo comercial dos Estados Unidos e a China ser assinado, aquelas grandes compras de soja do Brasil, feitas pela China, e uma série de medidas tomadas pelo governo chinês, reduzem as expectativas dos norte-americanos quanto à possibilidade da China dobrar a sua compra de produto agrícola lá nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump citou a perspectiva de que a China compre 40 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos em 2020, como, vamos dizer assim, um pilar, como demonstração de boa intenção para a assinatura desse acordo de fase 1, que visa amenizar essa guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Agora, esse conflito, que já ameaçou até a redução, né, provocou a expectativa de redução das operações, de toda a economia mundial, está causando ainda muito tumulto, né? A China anunciou que esta viagem vai ocorrer, que enviará o seu vice-premier para os Estados Unidos para assinar esse acordo, mas agora, diante da expectativa de que haverá uma redução no apetite chinês por compra de produtos lá nos Estados Unidos, o fato é que isso, vamos dizer assim, é um banho de água fria nessa assinatura de contrato. E o presidente Donald Trump deve estar, neste momento, jogando com esta informação na mão. Segundo 2 operadores com base na China, ouvidos pela agência de notícias Reuters, as margens para o esmagamento de soja na China melhoraram para meados de 2020
auge da temporada da exportação do Brasil. Eles acrescentam, lógico, não permitiram citação de nomes, que as necessidades de importação da China para o primeiro semestre, ou melhor, pelo primeiro trimestre, agora os primeiros 3 meses do ano, já foram cumpridas. Ou seja, o apetite chinês por produtos norte-americanos realmente diminuiu muito. O fator-chave para quem está comprando soja, é que ela está mais barata mesmo com acordo comercial. Se a soja na América do Sul está barata, os compradores vão focar na soja da América do Sul. Portanto, não há expectativa de que nós tenhamos aí muitas compras no mercado americano. Tudo isso está trazendo alteração em todos os mercados, né? Notadamente no chamado mercado de bolsa, né? Que é mais sensível a essas especulações. Então vamos à nossa bolsa? A nossa bolsa reage bem, né? O índice Bovespa vai quebrando uma série de quedas aí, há notícias positivas no exterior, isso traz o nosso índice Bovespa em alta. Mas ainda não voltou aos 117 mil pontos. No máximo aos 116.744 pontos. Eu tenho aqui na tela, nós acompanhamos minuto a minuto a evolução dos negócios. Agora, aos 116.654 pontos, não voltou aos 117 mil, tem uma alta de 0,61%. Bom, por volta das 11 horas da manhã, aproximadamente, né, pouco antes agora de começar o programa, o índice contabilizava aí, mesmo com essa recuperação, uma perda de 2,2%, ou seja, nós temos aí um movimento negativo ainda para a nossa bolsa. Lá em Wall Street, lá nos Estados Unidos, a bolsa sobe 0,20%, né? O índice Standard & Poor's 500, logo após o início dos negócios, mas o que preocupa mesmo é o que ocorre no mercado financeiro quando falamos de dólar, porque o dólar abriu em queda contra o real, há maior apetite de risco, de olho em números do Brasil, mas o dólar agora opera em queda a R$ 4,06 mais 33. É uma boa notícia? É uma boa notícia. Estava arrumando para 4,09, já se aproximando, né, de 4,10, né, rumo a R$ 4,10, caiu novamente para R$ 4,06. Isso mostra que essa oscilação vai permanecer mais próxima de R$ 4,00 do que provavelmente uma disparada nas cotações do dólar frente ao real. Real está se valorizando. Mas há algumas preocupações, viu? E entre essas preocupações está a negociação de parte da nossa reserva fora do Brasil. O Banco Central vendeu quase 37 bilhões de dólares no ano passado de reservas internacionais e contribuiu para uma redução de cerca de 2 pontos percentuais no PIB da dívida bruta, cerca de 140 bilhões de reais. Com essas intervenções cambiais realizadas no ano passado, o Brasil teve a maior saída de dólares da história recente. Nós tivemos uma saída de dólares do Brasil de quase 45 bilhões e as reservas internacionais caíram para menos de 357 bilhões de dólares no final de 2019. Ou seja, há uma retirada de dólares do país. O governo providenciou aí uma venda de parte das nossas reservas cambiais. Bom, tudo isso para sustentar o dólar em valores razoáveis, que não explodisse acima de 4,20, como o governo viu a ameaça até recentemente. Dessa forma, nós temos algumas mudanças nas nossas contas, mas de tudo não é negativo, é o que dizem os analistas de mercado. Portanto, de olho na informação. Mas isso vai alterar o comportamento do dólar. Como você vê, o dólar volta para 4,06, mas também não se aproxima de R$ 4,00. Por isso, de olho na informação. Há muita preocupação e mais do que isso. Há uma preocupação com a inflação no Brasil, que sobe mais do que o esperado e pressionado principalmente pela alta das carnes, e fica, portanto, acima do que o governo tinha como meta. De olho na inflação, porque os dados oficiais saem agora. O choque da alta de preço da carne pressionou a inflação oficial no Brasil durante o ano passado e o índice de preços ao consumidor amplo de 2019 ficou acima do centro da meta do governo. Porém, ainda dentro do limite pelo 4º ano seguido, né? A inflação ficou acima do plano do governo, de 4,25%, depois de 2 anos terminando abaixo, né, de 4,30%. Mesmo assim, foi o 4º ano seguido em que o índice de preços ao consumidor fica dentro do intervalo definido como objetivo aí pelas autoridades do país. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor subiu 4,31% em 2019, acima daqueles 13,75% registrado em 2018, é o que informava o IBGE hoje pela manhã. Com isso,
está ainda acima do centro da meta do governo, de 4,25%, depois de 2 anos terminando aí num período abaixo. Ou seja, a inflação está crescendo, mas ainda dentro do que se esperava, ou seja, nada que surpreenda muito. Mercado financeiro vai encerrando esta primeira semana de atividade mais acentuada no mercado financeiro, com algumas notícias positivas, outras nem tanto, mas superando essa oscilação causada pela guerra comercial entre Estados Unidos e a China e superando também esse conflito no início do ano entre Estados Unidos e Irã, que provocou alguma alteração em preços de petróleo, perspectiva de alta dos combustíveis, portanto, alta de custos para o produtor. Sempre de olho na informação. Algum tumulto vai ocorrer, alguma turbulência virá, mas bem informado você agirá rápido no planejamento do seu negócio. São as informações até este momento. Durante a nossa programação você terá mais detalhes sobre a evolução e o fechamento dos negócios, não só com os principais produtos agropecuários, mas também com a evolução dos negócios no mercado de câmbio e no mercado de ações. Adriano, é com você. Valeu, Puga. Obrigado, uma ótima tarde para você. E plagiando aí já o Puga, sempre de olho na informação. E de olho na informação, você fica aqui também por dentro dos principais destaques do agronegócio, acessando o nosso portal sba1.com. Vamos saber o que é destaque hoje? Você vem comigo até a redação aqui do Canal do Boi, onde o Douglas já está posicionado para trazer para a gente informações sobre o que é destaque no portal sba1.com nesta tarde de sexta-feira. Boa tarde, Douglas. Olá, boa tarde, Adriano. É isso mesmo. Boa tarde aos telespectadores que acompanham a Agricultura BR de hoje. Bom, o Brasil envia nesta sexta-feira sementes para o Banco Mundial de Sementes da Noruega. A Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, enviará mais de 3.400 materiais genéticos que fazem parte do acervo para compor o maior banco de sementes do mundo, o de Svalbard. Esse banco ele foi criado para funcionar como uma cópia de segurança para conservação ao longo prazo das sementes de germoplasma de todo o planeta. Ele está situado no interior de uma montanha e foi planejado para resistir a catástrofes climáticas e explosões nucleares. Ele é considerado o mais seguro em termos físicos e ambientais. Mais detalhes sobre essa notícia vocês podem conferir acessando o nosso portal, o sba1.com. Adriano, volto com você aí dos estúdios. Valeu, Douglas. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Bom, a gente segue falando sobre soja aqui no Agricultura BR, ainda segundo dados divulgados pela Agroconsult, durante o lançamento do Rally da Safra em São Paulo, a consultoria preveu que os embarques brasileiros da oleaginosa podem atingir os 78 milhões de toneladas na temporada 2020. O volume depende do cenário em torno da guerra comercial entre Estados Unidos e também China, que segue da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, que segue em fase de negociações. Principal compradora da soja brasileira e maior importadora global do produto, a China tende a adquirir 54 milhões de toneladas de soja junto ao Brasil em 2020, caso o acordo comercial entre o país asiático e os Estados Unidos de fato seja implementado. Caso o acordo não saia do papel, os embarques para a soja devem ficar em torno dos 60 milhões de toneladas. Bom, e vamos continuar falando de soja ainda, vamos dar um pulo agora falando de exportações. Vamos ver como se comporta o preço para a saca de 60 quilos em 2 principais portos brasileiros. Está aqui entrando aqui na minha tela para você acompanhar em casa. Porto de Santos e também no Porto de Paranaguá, segundo a Granos Corretora, o valor para a oleaginosa é o mesmo, R$ 88,50 a saca de 60 quilos. Tá, esses são preços de hoje, dia 10 de janeiro de 2020. Bom, vamos falar agora sobre cotação, vamos ver preços da soja no mercado.
Alô, produtores de soja! Hoje eu quero falar sobre o encerramento do Clube do Refúgio 2018-2019. Nesta edição, os participantes ampliaram seus conhecimentos sobre o plantio de refúgio e as boas práticas agronômicas que ajudam a proteger o potencial produtivo da lavoura. E mais, ganharam prêmios incríveis. Agora, na missão 3, o agricultor Adão, de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, ganhou um trator. E o vendedor Cláudio, de Palotina, no Paraná, ganhou um drone. Muito obrigado a todos vocês que participaram e para conhecer todos os vencedores das outras missões, você pode acessar clubedorefugio.com.br. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo do comercial. Daqui a pouco, na volta, nós vamos falar sobre o novo surto de peste suína africana que foi detectado desta vez na Alemanha. Eu volto já. Nós estamos de volta e a peste suína africana, que dizimou milhares de animais no continente asiático, agora ameaça também a Europa. No caso, foi detectado um caso, ameaça, na verdade, foi detectada na Alemanha, que é a maior exportadora de carne suína da União Europeia. O alerta foi da Organização Mundial Internacional de Saúde, a OIE. Cuidadosos com a sanidade das aves e também dos suínos, os brasileiros já ganharam mercado por conta da boa reputação sanitária. Mas o Brasil não está isento de riscos. Foi o que alertou o Ariel Mendes, ele que é diretor técnico da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Ele concedeu uma entrevista sobre o assunto. Acompanhei. E na diretoria da Associação Brasileira de Proteína Animal, nós temos Ariel Mendes. Ariel Mendes, que vem lá da antiga UBA, União Brasileira de Avicultura, depois UBABEF, e que trabalha há anos, há décadas, sanidade animal. Hoje, sanidade dá lucro para o Brasil. Foi o que Ariel Mendes falou agora há pouco para a imprensa aqui, numa coletiva avaliando o ano de 2019 e as perspectivas para a avicultura e suinocultura em 2020. Doutor Ariel, há muitos anos o senhor defende sanidade, até repetitivamente. Hoje o Brasil tem lucro com essa prevenção que foi bem feita nos últimos anos? Com certeza. O Brasil hoje ele exporta a sanidade, né? O Brasil, a partir do momento em que começaram a pipocar focos de influenza aviária no mundo, na Ásia e na Europa, por exemplo, o Brasil assumiu a liderança, isso já em 2005, na exportação de frango. Nós pegamos vários mercados que eram da Tailândia, com quase 1.000 focos de influenza aviária, saiu do mercado da exportação, que era o terceiro maior exportador, saiu do mercado de exportação de frango in natura e o Brasil assumiu a liderança, né? E a partir daí. Então, hoje nós exportamos sanidade. Então, investimento em sanidade é investimento, né? E esse mesmo caminho nós estamos seguindo com os suínos, com a produção de suínos, né? Basicamente, no caso de Santa Catarina, por exemplo, que é livre de aftosa, sem vacinação, nós abrimos mercados como Estados Unidos, como Japão e como Coreia, mais recentemente, que eram mercados fechados para o Brasil. E estamos agora muito próximos de abrir o mercado do México também para o suíno. E tudo isso graças à sanidade. O senhor tem um trabalho já de convencimento há muitos anos do produtor para evitar que a doença chegue aqui. Estaremos livres da gripe aviária e da peste suína africana? 28 países já estão contaminados. Vivemos mais um momento em que ganhamos o mercado por conta de sanidade? Na realidade, o Brasil não é uma ilha. O Brasil está sujeito, e hoje com a globalização, com uma pessoa tomando um avião lá na China, por exemplo, e amanhã ou depois da manhã ele chegando aqui no Brasil. Então, o trabalho de prevenção é no sentido de que esse viajante ou um brasileiro que vai para o exterior não entre numa granja. Então, hoje as nossas granjas estão fechadas para visitantes, né? E isso é um ponto fundamental da prevenção, evitar o contato, né, de pessoas que podem eventualmente estar trazendo o vírus ou na roupa ou no cabelo, né? Então temos aí normas de biosseguridade que determina tempos de quarentena para que a pessoa, mesmo não tendo contato com aves ou com suínos lá fora, ele tenha que obedecer para poder ter contato com animais aqui no Brasil. Então a biosseguridade é fundamental. Em segundo lugar,
é a questão da preparação. Preparação para detecção de focos e para identificação de focos e para a erradicação. Então, em primeiro lugar, a questão do laboratório. E foi uma coisa que nós trabalhamos muito com o Ministério da Agricultura, ampliando o número de laboratórios para diagnóstico de influenza aviária. E agora nós estamos fazendo o mesmo trabalho com a peste suína africana para que o vírus, se entrar no país, ele seja identificado rapidamente. Então, comprovada a entrada do vírus, aí entra a erradicação. Aí entra, então, o setor oficial, o Ministério da Agricultura, com os GEAs, que são os grupos de emergência, para isolamento daqueles focos e para erradicação. Então, é isso que o mundo espera, é isso que a própria OIR reconhece hoje. O importante é que o país tenha capacidade de diagnóstico e capacidade de erradicação de focos. E tudo a base do trabalho que a gente tem feito nos últimos anos aí é para melhorar essa capacidade do país. Essa sanidade que o Brasil tem hoje, essa proteção para frango e para suínos, é que determina a expansão para o Brasil de um mercado de genética que hoje cresce? Exatamente. O Brasil hoje se transformou numa plataforma de exportação de material genético, principalmente para a avicultura, tanto para frango de corte como para ovos também. E o Brasil hoje exporta, abastece toda a avicultura da América do Sul. Exportamos ovos também controlados para a Europa, para a produção de vacinas. E agora, recentemente, o Brasil habilitou empresas brasileiras para exportar material genético de aves para a China. Exportamos para a Índia, para vários outros mercados. E isso, basicamente, é pela sanidade. O Brasil é o único dos grandes produtores avícolas que nunca teve um caso de influenza aviária. E no caso de doença de Newcastle, que muitos países têm, faz mais de 15 anos que a gente não tem nenhum foco no país e os últimos 2 focos foram em avicultura familiar, em avicultura de fundo de quintal. Então, isso abriu muito, né, a possibilidade do Brasil para exportar e ele vai ser, já é um grande exportador de genética, mas vai ser maior ainda nos próximos anos, por conta da sanidade e também por conta da qualidade do material genético que a gente produz, né? Então, isso também é um diferencial e muitos países hoje preferem, às vezes até pagando um pouquinho mais caro, importar do Brasil do que importar dos Estados Unidos ou de alguns países da Europa que são tradicionalmente exportadores de material genético. Para a suinocultura, isso também pode ocorrer? Pode ocorrer. Inclusive, nós estamos com um trabalho agora forte, já exportamos genética basicamente para a América do Sul, estamos com um trabalho de conscientização forte com o setor de genética do Brasil para implementar o programa de compartimentação, ou seja, existe uma instrução normativa do MAPA que é semelhante ao projeto de compartimento de frango, para que a genética de suínos também se compartimente, que é, na realidade, como se fosse um seguro. Na eventualidade da entrada de peste suína africana no país ou da ampliação da entrada do peste suína clássica na zona livre, eles possam continuar exportando material genético. Então, o programa de compartimentação para suínos está aí, é apenas questão deles implementarem. Tem custo? Tem um custo, na realidade são essas granjas de alta genética são granjas com alta biosseguridade, mas de qualquer maneira tem um investimento em melhoria de biosseguridade, a questão dos testes também, a questão de papéis de registro que tem que ser incrementados. Então, mas isso é uma garantia para a eventualidade de termos uma doença no país. Bom, você ouviu Ariel Mendes, que argumenta firme, hoje o Brasil tem uma expansão de carne suína e carne de frango no mercado internacional graças à sanidade. Ou seja, proteção, prevenção, sanidade, dá dinheiro. Exatamente, né? É como um bilhete de loteria. Para você ganhar na loteria, você tem que comprar o bilhete. Nós estamos comprando o bilhete já há bastante tempo e temos ganho aí vários prêmios, que é a abertura de novos mercados, e isso gerando renda e empregos aqui no país para o nosso produtor. Bom, agradeço a entrevista do Dr. Ariel Mendes, diretor técnico e diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal. Agradeço a entrevista do Dr. Ariel mais uma vez. Walter Puga Júnior, de São Paulo, para o SBA. Ficando por aqui, logo depois, na volta, nós vamos falar sobre o mercado do milho.
Fique por aí, se quiser participar com a gente, está na sua tela, 992-647810. É o nosso telefone aqui, canal direto de comunicação com você pelo WhatsApp. Encaminhe sua mensagem nesse intervalo, daqui a pouco a gente conversa. Volto já. Nós estamos de volta e a cada dia os prejuízos com a falta de chuva no Rio Grande do Sul aumentam. E o problema atinge principalmente os pequenos produtores. Alguns já pensam, inclusive, em desistir da atividade se as previsões climáticas não melhorarem nos próximos dias. Com uma propriedade de 19 hectares no interior do Rio Grande do Sul, Rafael e a família lutam para vencer a estiagem. A terra seca revela o drama de quem há um mês não vê chuva. Para nós é bem desagradável, Nelise. As chuvas começaram a diminuir a intensidade desde outubro, novembro, praticamente foi bem complicado, dezembro também, tendo chuvas pancadas que não foi suficiente para conseguir dar conta das culturas desenvolver. A estiagem atinge principalmente o pequeno produtor. As pastagens de verão praticamente secaram. O milho para silagem é de baixa qualidade e já falta água para os animais beberem. Rafael está com 20 vacas em lactação, mas a produção por animal, que era de 28 litros por dia, caiu para 12. Tudo porque a reserva de alimento está terminando. Eu tinha reservas com um pequeno produtor do inverno, de pré-secado, feno e também silagem de azevém. E com a implantação das culturas de verão, milho e sorgo, que era para pastagem de verão, através da seca não teve um desenvolvimento bom e também levando elas agora à morte, e nós tivemos que usar essas reservas. Nossa situação é desesperadora, nós não temos muito o que fazer porque a água também diminuiu. Nossas nascentes também foi surpreendente nos últimos dias, a quantia que diminuíram, ao ponto da gente cavar com uma pá para tentar fazer minar água e não conseguimos. Pedi socorro para a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, Essa semana eles enviaram uma retroescavadeira para tentar puxar as águas do meio dos açudes que ainda restaram, para conseguir dar para os animais. Mas infelizmente a água de um dos maiores reservatórios ela está imprópria, por tanto tempo parada, não tem como administrar para os animais. Aí tentamos numas nascentes próximas aqui para tentar juntar água e até deu um problema na retro, estamos esperando a retro chegar para dar continuidade nos serviços. Tudo isso, Rafael, acaba impactando na produção de leite. As vacas reduziram muito essa produção? Olha, infelizmente, Nelise, a nossa situação está desesperadora. Nós já perdemos mais de 50% da produção. Nós chegamos a entregar 1.200 litros, hoje nós temos já chegando aos 600 litros de leite. Para nós o impacto é muito grande. Nós temos as vacas que conseguiram ainda continuar aí com a média de 12 litros persistindo, nós temos com elas aqui, estamos lactando, estamos em lactação, estamos ordenhando. Aí tem mais alguns animais que estavam com pouco, não deu para a gente continuar, a gente teve que antecipar a secagem delas, porque a gente também não tem condições financeiras de mantê-las no coxo com pouca produção. O produtor de leite tem recorrido aos vizinhos para dar o que beber aos animais. Esse reservatório é a única água disponível no momento. Hoje nós estamos puxando água com uma carreta, puxando para os animais, aí uma carreta de 2 rodas com um trator e estamos disponibilizando, tirando essa água de açudes próximos de vizinhos que ainda tem uma água com boa qualidade para poder servir para os animais. Em todo o Rio Grande do Sul, a estiagem atinge principalmente a produção de leite e milho. Mas se os dias secos persistirem, perdas devem ser registradas também nas lavouras de soja. Segundo o governo do estado, 14 municípios decretaram situação de emergência até agora, mas esse número pode aumentar nos próximos dias. Por enquanto, nenhum pedido foi homologado, o que é essencial para receber ajuda dos órgãos públicos. O que tu pretende fazer nos próximos dias se não chover? Olha, é com muita tristeza, sabe? Porque há anos eu venho lutando para continuar, mas até que tive forças para conseguir dar continuidade, eu até dei. Mas agora com essa safra comprometida, pastagem, milho perdido, usando as reservas que nós ainda tinha, sinceramente, a dor é muito grande porque acho que também vou ter que abandonar a atividade, porque a gente vem buscando há tempo, que o governo abra o olho, assim, dê uma atenção para a cadeia produtiva, mas os resultados, eles parecem não surgir.
É difícil. Eu tenho 2 filhos, eu e a minha esposa, a gente trabalha com a atividade e tu gostaria de deixar a sucessão para eles, que eles estudassem, que eles se formassem, ou técnico, ou veterinário, ou agrônomo, para continuar aqui no campo. E deixar a sucessão, né, das vacas aí para eles, eles gostam, mas infelizmente a gente não está conseguindo, né, realizar esse futuro sonho, porque parece que cada dia que passa, assim, a situação ela mostra que tu vai ter que ser obrigado a abandonar. É muito difícil. Bom, e para o alívio de agricultores como o Rafael, de Boa Vista do Cadeado, voltou a chover no Rio Grande do Sul entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Os volumes ainda são pequenos e irregulares, mas já ajudam a minimizar as perdas. Depois de mais de 30 dias de tempo seco, voltou a chover no Rio Grande do Sul para alívio dos produtores rurais. Mas essa umidade não vai resolver os impactos já causados, sobretudo nas lavouras de milho sequeiro, onde a produtividade deve ser reduzida em 80%. As lavouras de soja, essa sim, a chuva veio em boa hora e deve pelo menos recuperar parte dos prejuízos, já que a planta está em desenvolvimento. Alívio também, para os produtores de leite, que já estavam sem reservas de comida para o gado e também sem água para os animais beberem. Entre ontem, no final da tarde, e essa manhã, choveu entre 15 e 50 milímetros na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Mas vale lembrar que em algumas localidades ainda não choveu nada. Seguem as previsões de chuva para os próximos dias, mas essas previsões precisam ser confirmadas. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Bom, o relatório divulgado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, na última quarta-feira, dia 8, revisou para baixo os estoques finais de milho no Brasil em 2019-2020. Estão previstas 9.110.000 toneladas, diante das 10.310.000 toneladas estimadas no relatório de dezembro do ano passado. Número menor se comparado à safra passada, em que os estoques finais foram de 11.540.000 toneladas. E também a 2017 e 2018, de 15.600.000 toneladas. A previsão de estoques menores nesta temporada, a demanda firme e as preocupações climáticas têm dado sustentação aos preços do cereal nesse início de ano. Em relação aos embarques do cereal, a Agroconsult estimou que a exportação brasileira em 2020 deve ficar em 37 milhões de toneladas. A Agroconsult acredita que mesmo que as exportações do Brasil para o Irã, tradicionalmente o maior comprador de milho brasileiro, sejam eventualmente afetadas pela crise da República Islâmica com os Estados Unidos, é possível que novos compradores sejam encontrados, embora as margens possam sofrer. Bom, vamos ver agora sobre cotação do milho. Bom, e você acompanha agora os preços base para o milho nos portos de Paranaguá e Santos. Está entrando aqui na minha tela para você acompanhar aí em casa. Preço dos milhos nos portos brasileiros no dia 10 de janeiro, hoje, no Porto de Santos e também Porto de Paranaguá. Segundo a Granos Corretora, R$ 38,50 a saca. Bom, e nós vamos para mais um intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar sobre mercado do café, tá? Fica por aí, fica aqui, 992647810 é o nosso WhatsApp em tempo real para você participar. Daqui a pouco eu vou perguntar para a produção aqui se já tem alguma mensagem, se tiver, eu já divido um abraço apertado com quem já está participando. Se você não participou ainda, dá tempo, tá na tela, 992647810. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo Facebook, na página do Canal do Boi e pelo nosso aplicativo SBA Play. Eu volto já. Bom, estamos de volta e por aqui agora o assunto é café.
O reaquecimento da economia brasileira e, consequentemente, do consumo deverá fazer de 2020 um ano propício a novos investimentos no mercado brasileiro de cafés, principalmente os especiais. É o que aponta o estudo The Brazilian Coffee, recém-concluído pelo banco holandês Rabobank. O estudo indica que a receita com as vendas de café especiais e tradicionais deverá crescer 34,2%, cerca de 3 bilhões e 400 milhões de dólares no país entre 2019 e 2024. É o equivalente a 66% do crescimento projetado para toda a América Latina no período. Em 2018, esse mercado movimentou 10 bilhões de dólares. Já o consumo brasileiro deve crescer 22% este ano, em linha com a média registrada desde 2017, para 1 milhão e 200 mil sacas. Em 2023, o estudo do Rabobank projeta que o volume deverá alcançar 1 milhão e 800 mil sacas. Vamos ver agora valores do café. Bom, mais um intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco nós vamos conferir, na verdade, uma entrevista sobre uma ferramenta muito importante para o produtor rural, o Compliance. Daqui a pouco você tem todos os detalhes sobre este assunto. Fique com a gente, o Agricultura BR para, mas é parada rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta. Voltamos de volta. Você já viu aqui nesta edição, através da participação do Douglas Ferreira, que nós temos muito conteúdo bacana e exclusivo no portal sba1.com. Inclusive, várias entrevistas exclusivas que você só assiste lá. Toda quinta-feira, um bate-papo sobre um tema em destaque que são sugeridos pelos nossos telespectadores através das nossas mídias sociais. O Homem do Campo busca cada vez mais novas ferramentas que possam auxiliar na gestão do seu trabalho. A fazenda se tornou uma empresa e o produtor rural participa ativamente dessa questão. Nesta semana, o repórter Vinícius Souza nos traz uma entrevista que está lá no portal com a Heloísa Furtado, advogada e professora de Direito Tributário e Empresarial da Uniderp, para falar sobre o Compliance. E eu te convido para acompanhar essa entrevista com a gente. Entrevista da semana no ar, e a gente sabe que o agronegócio vem ganhando cada vez mais espaço e se tecnificando cada vez mais. Porém, existem ferramentas que contribuem para isso, uma delas é o Compliance, e a gente vai falar sobre esse assunto agora com a professora Heloísa Furtado, que já está aqui do meu lado. Professora, obrigado pela sua participação. Começo te perguntando no que consiste essa técnica. Bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite. E eu queria falar um pouquinho então com vocês sobre esse tema, Vinícius, que apesar de o nome ser um pouquinho sofisticado, né, não tem aí grandes mistérios. Nada mais é do que uma ferramenta que está sendo disponibilizada para o produtor rural, tá? Produtor gigantes do agro pequeno também, tá? Não é só para os grandes produtores rurais, que auxilia aí a esse produtor a mitigar os riscos dele, riscos de corrupção, riscos trabalhistas, riscos tributários, tá? É uma ferramenta muito interessante que traz aí grande valorização para o produtor rural. Agora, professora, qual que é a importância de se fazer o uso dessa ferramenta? Vinícius, são várias, né? Ficaria aqui horas falando para você sobre as vantagens de um produtor rural ter um programa de compliance, mas a gente consegue aí resumir que um programa de compliance efetivo dentro da organização, dentro da empresa, da instituição, vai auxiliar esse produtor rural a mitigar os riscos do seu negócio. Riscos reputacionais, riscos trabalhistas, riscos tributários, tá? Então traz aí essa prevenção para o produtor rural, auxiliando ele a valorizar o seu produto, né? Porque eu acredito hoje, Vinícius, que a gente tem aí uma credibilidade já conquistada, né, mundo afora do nosso agronegócio, mas a gente precisa
trazer mais segurança para o mercado externo. Tanto é verdade que o próprio governo, né, tendo em vista aí essa necessidade, passou a premiar as empresas que têm um programa de compliance. Como que esse uso pode contribuir para o produtor? Como que ele faz o uso dessa ferramenta? Como que, inclusive, ele pode buscar conhecimento para saber um pouco mais sobre ela e como fazer a aplicação? Na verdade, o produtor ele precisa procurar, né, uma consultoria especializada no assunto, e aí o consultor do compliance, que pode ser um advogado, pode ser um administrador de empresa, até um psicólogo organizacional, né? A gente não tem aí uma necessidade específica de ser um advogado, mas ele vai entrar dentro da empresa, vai fazer aí o levantamento de riscos, vai elaborar um código de conduta, vai fazer um canal de denúncia, né? Para a gente conquistar um compliance, são vários pilares que a gente precisa percorrer. Por isso é importante ter aí a contratação de um consultor, mas nada muito burocrático, é bom a gente lembrar isso. A gente também fala sobre o selo Agro Mais Integridade. Professora, o que seria esse selo? Bom, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento resolveu premiar os produtores rurais que têm aí um programa de compliance, né? Então, atestando a integridade dessa empresa, a sustentabilidade dessa empresa, por meio aí de uma série de análises, o Ministério da Agricultura premia o produtor por meio desse selo, o que não é muito fácil de conseguir, Vinícius. De 1.200 empresas que se cadastraram no ano passado, apenas 11 conseguiram esse selo. Então, é necessário que se contrate um consultor aí adequado, especializado no assunto, para poder aí dar o suporte para o empresário, produtor rural, conseguir este selo. Agora, qual que é o benefício de trazer essa ferramenta para dentro da sua gestão? O benefício, além de certificar que essa empresa tem uma integridade, né, o produtor rural vai conseguir mitigar riscos reputacionais, riscos trabalhistas, riscos financeiros para dentro do seu negócio. Agora, a gente também fala um pouco sobre o perfil do homem do campo, que vem mudando muito nesses últimos anos. A gente sabe que o produtor busca novas tecnologias, busca novas ferramentas de trabalho, como essa que a gente vem citando aqui. Isso é uma prova de que o perfil dele realmente está passando por essa mudança? Com certeza, com certeza. O produtor rural ele não pode mais se ater, né, a situações primárias, né? Ele precisa procurar mais ferramentas tecnológicas e institucionais para dentro do seu negócio. Agora, para quem quiser saber mais informações, onde que ele pode ir buscar essas informações? Agora de contratar um consultor especializado no assunto, seja um advogado, um administrador ou até mesmo um contador, né? O site do Ministério da Agricultura e Abastecimento, ele traz para a gente várias informações, tá? É mapa.gov.br. Professora, obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigada. Bom, eu lembro a você que se tiver alguma dúvida ou sugestão, manda para a gente no nosso portal sba1.com, entra em contato com a gente pelo WhatsApp. Também estamos nas redes sociais, no Facebook somos Canal do Boi e lá no Instagram somos @Canal do Boi 1. Até a próxima! Bom, e a amostragem do pasto deve ser feita preferencialmente uma vez a cada estação. Esta é a orientação da Embrapa. Sobre este assunto, a repórter Kylie Rodrigues conversou com um especialista e você confere os dados no quadro Tecnologia e Produção. Grande parte dos erros de manejo da pastagem está relacionada com o desconhecimento das várias inter-relações animal-pasto-solo, que impedem a obtenção de níveis de produção animal satisfatórios. Fazer a amostragem da forragem permite bases concretas para fazer os ajustes da taxa de lotação dos animais na área. É a técnica que vai mostrar a quantidade exata de forragem e o quanto o pasto está crescendo por dia. A massa de forragem diz quanto de matéria se tem no momento do corte. Com um molde, um quadrado, que pode ser de 1 metro quadrado ou de 0,25 de área, e corto toda a forragem presente aí dentro, peso, seco, tem todo um procedimento, né? E aí, com esse resultado, eu tenho a massa de forragem em quilos por hectare de matéria seca. Dá para medir ainda o acúmulo de forragem, porém a indicação é utilizar dados de pesquisas e literaturas para estimar a taxa de crescimento, de acordo com o tipo de solo e clima da região em que está inserido.
Se em pastejo rotacionado, por meio dos cortes da entrada e de saída dos animais, dividido pelo número de dias de descanso que o pasto ficou descansando, eu tenho o acúmulo. Mas se eu tenho pastejo contínuo na propriedade, eu só consigo medir o acúmulo com o uso de gaiolas de exclusão. Isso não é a realidade do sistema de produção, isso é feito em pesquisa. A amostragem do pasto deve ser realizada preferencialmente nas mudanças de estações. São os técnicos de campo os responsáveis pelo procedimento. A recomendação é que a amostragem seja feita preferencialmente uma vez a cada estação. Se na fazenda não se tem logística para isso, o ideal é fazer por épocas, águas e seca, ou então nas transições, nas vezes em que o produtor veja necessidade de ajustes de lotação de animais do piquete. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Bom, é hora de mais um intervalo, o último desta edição. Fica por aí, daqui a pouco eu trago para você os últimos destaques do Agricultura BR. Volto já. Bom, estou de volta e destaco para você que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sancionou na manhã de ontem, em Porto Alegre, o novo Código Florestal aprovado pela Assembleia Legislativa na primeira quinzena de dezembro do ano passado. A nova lei, aprovada pelos deputados, moderniza a norma anterior e propõe proteção mais efetiva ao ambiente. Embasamento técnico, segurança jurídica e maior participação da sociedade, além de um alinhamento com a legislação federal. Ninguém quer crescer, nós não queremos e o Estado não permite desenvolvimento à custa da degradação ambiental. Agora é importante compreender que o conceito de sustentabilidade não é simplesmente manter intocada a natureza, mas sim administrar e utilizar os recursos naturais de forma responsável com as futuras gerações. E por isso nós precisamos conciliar desenvolvimento com a proteção ambiental. Proteger e desenvolver para proteger o nosso Estado. O novo Código Ambiental acelerará sim processos de licenciamento, mas com a mesma responsabilidade com a proteção ambiental, com a fiscalização e a atuação firme do governo do Estado para coibir, né, as más ações, as ações negativas em relação ao meio ambiente. O que a gente insiste é que se nós simplesmente trancamos o desenvolvimento, a pobreza, né, que daí decorre da falta de desenvolvimento, acaba sendo um fator de degradação ambiental, na medida em que a pobreza faz com que faltem recursos para investimento na mitigação da própria existência humana no território. A existência de milhares de pessoas, a coletividade no mesmo território tem um impacto na natureza e demanda investimento em saneamento, em infraestrutura para garantir a correta destinação de resíduos, de esgotamento sanitário e que se não houver recursos para esses investimentos é extremamente danosa a própria existência humana. Então desenvolver para gerar recursos que ajudam a investir na própria proteção ambiental, além de não permitir que com a falta de desenvolvimento, com a falta de empregos, você tenha população marginalizada, vivendo em locais sensíveis do ponto ambiental e assim também degradando o meio ambiente. Então estamos satisfeitos, os deputados fizeram um belo trabalho, colaboraram nesse processo de discussão, construíram soluções, encaminharam uma legislação moderna, atual, que vai ajudar o Rio Grande do Sul a se posicionar nacionalmente como uma referência em termos de atender empreendedores e proteger o meio ambiente. A legislação tinha sido aprovada na primeira quinzena de dezembro do ano passado, com 37 votos favoráveis e 11 contrários. A favor da lei, entidades como a Farsul defendiam a proposta como uma forma de o Rio Grande do Sul passar a ter menos burocracia para atrair investimentos sem perder o foco na preservação do meio ambiente. Já grupos contrários, formados por entidades ambientalistas e de pesquisa, contestavam a iniciativa por ela não ter sido discutida amplamente com a sociedade gaúcha. O texto foi sancionado na íntegra e sem vetos.
O código é a busca do equilíbrio. Ele é um ponto equidistante entre ambos os lados que gostariam que fosse um pouquinho mais para um lado ou um pouquinho mais para o outro. Posso dizer isso, posso trazer alguns elementos de efetiva proteção, maior alcance de proteção do que o código anterior. As multas que eram aplicadas pelo órgão ambiental, elas não eram atualizadas monetariamente. Então, uma multa aplicada 10 anos atrás, o valor a ser pago pelo infrator 10 anos depois, ele era o mesmo, sem correção alguma, porque não havia previsão na legislação. Outra forma também é questões de conceitos que não estavam previstos, o próprio Bioma Pampa não estava previsto. Então, quer dizer, uma série de elementos, ampliou-se o número de agravantes para infrações ambientais, ampliou-se o número de infrações, então isso tudo vem em prol de proteção ao meio ambiente. Agora, a proteção ambiental, ela não vem, assim como o fomento ao empreendedorismo, ele não vem por si só pela letra da lei, ele vem pela ação do Poder Executivo, a ação de políticas públicas. E essas políticas públicas que a gente vai se debruçar, já estamos debruçando em 2019, a partir de 2020 queremos intensificar a questão de reintrodução de espécies, o trabalho de pró-espécies, o trabalho que tem sido feito pelo nosso Departamento de Biodiversidade para efetivamente termos uma proteção ambiental aqui no nosso estado, sendo efetiva e eficaz. Tem novidade na produção de orgânicos no estado de São Paulo. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado criou um grupo de técnicos de trabalho para fomentar a cadeia paulista de alimentos orgânicos. Quem nos traz as informações é a repórter Rosa Cabral. Caros agricultores da produção orgânica paulista, a ideia é garantir a segurança dos produtores e processos e valorizar o desenvolvimento sustentável. São Paulo é um dos estados protagonistas na produção de alimentos orgânicos, ocupando a 3ª posição no ranking nacional. Na prática, vai funcionar da seguinte maneira: o grupo técnico vai identificar e propor possíveis demandas de projetos ou convênios e analisar o enquadramento das demandas na área de agricultura orgânica. Identificar e estabelecer as parcerias, além de buscar recursos para o desenvolvimento das propostas. Vai acompanhar ainda a implantação e implementação dos projetos, monitorar e avaliar os impactos. Vai promover a capacitação dos profissionais, dos técnicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Outro viés a ir a ser feito é transferir conhecimentos para o setor da produção de agricultura orgânica e garantir, facilitar o acesso de pequenos e médios produtores às políticas públicas do agronegócio paulista. Nos últimos 7 anos, o número de produtores orgânicos cadastrados triplicou no país, segundo o levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De 2010 a 2018, as unidades de produção cresceram 308%, de 5.400 para 22.064 unidades. Bacana, né? De Campo Grande, Rosa Cabral. Bom, e agora vamos falar de oportunidade de negócio. Você que quer expandir os seus investimentos ou quer começar a sua criação, nós criamos aqui o canal do Boi Fazendas para te colocar em contato com as melhores oportunidades para você adquirir imóveis rurais que estão à disposição em todo o território nacional. E eu destaco alguns deles para você agora. Mais uma fazenda à venda, aqui pelo canal do Boi. Oportunidade para quem cria e recria. Situada próximo a Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense, a fazenda possui 27.500 hectares.
Desse total, 3.000 são formados com a cultivar umidícola e o restante com pastos nativos de alta qualidade. Com pastagens limpas e bem divididas, tem capacidade para mais de 15.000 reses de todas as categorias animais. O Rio Capivari passa na divisa da propriedade, que tem ainda mais de 60 açudes em suas invernadas. São 25 divisões aptas para a produção pecuária. Bem estruturada, com excelente mangueiro, galpões de máquinas, casas de empregados, rede de internet, conta ainda com um retiro completo, com casas e mangueiro. Acesso fácil por estrada em boas condições para tráfego o ano todo, inclusive caminhões. A apenas 170 quilômetros de carro de Corumbá, a fazenda tem pista gramada para pouso, que comporta aviões de médio porte. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. Oportunidade de negócio para você que deseja investir na aquisição de imóvel rural. Fazenda à venda com 12.000 hectares, localizada a 160 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Propriedade conta com 4.000 hectares formados com pastagem umidícola, o restante em ótimos campos de pastagens nativas. São 17 divisões e piquetes, separados com postes de madeira de lei e 5 fios de arame liso em toda a sua divisa. Possui capacidade para abrigar aproximadamente 7.000 reses. Conta com sede de alvenaria em bom estado e ainda 4 casas de funcionários, também em alvenaria em bom estado, além de galpão para máquinas, galpão de arreio, mangueiro completo em bom estado, tronco e embarcador. É abastecida com poço artesiano e vários açudes em todas as invernadas. A energia é solar e conta com rede de internet. Para facilitar a logística, a fazenda dispõe de pista de pouso gramada com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. Bom, lembra você que existem outros imóveis que estão disponíveis para a sua avaliação. É só você acessar sba1.com/fazendas. Bom, eu estou indo embora, deixa um abraço apertado, agradeço demais a companhia, o carinho da sua audiência, desejo um final de semana abençoadíssimo. Se puder, esteja comigo na terceira edição do Agricultura BR, logo mais a partir das 16 horas, horário de Brasília, se não, até segunda-feira. Tchau, tchau.